encontram fácil, tá? Então, na aula de hoje nós vamos ver o primeiro passo. Vamos agora mesmo começar, tá? Me digam se está dando para enxergar bem, gente, se tá legal, tá? A imagem, beleza? Me digam aí se está dando para enxergar bem. Eu acho que não fica maior do que isso, tá? A gente já está no máximo aqui. E o tema desafio dessa semana é trabalho infantil no Brasil, nosso 21º tema de trabalho. Já estamos bem entrados no nosso segundo semestre aqui de atividade neste canal. Primeira coisa que vocês têm que fazer, analisar o título, tá? Escrevam as palavras do título, porque o Enem tem procurado deixar claro o problema que vocês têm que enfrentar, certo? O tema da redação já no título, tá? Então, notem, todo tema do Enem é sempre um problema que eles te dão para resolver. A primeira coisa que vocês têm que definir, o primeiro dos 4 elementos essenciais é o problema, tá? Então, é o problema que você tem que resolver. Notem, normalmente tem estado claro no título, tá? E aqui não é diferente, e é por isso que eu escrevi separadinho aqui. Por que eu escrevi assim? Trabalho, tracinho, infantil, tracinho no Brasil. Para vocês se ligarem nas palavras do título, tá? Vocês prestarem atenção, escrevam as palavras do título, se isso fizer com que vocês prestem melhor atenção, tá? Porque notem, nessa hora aqui que muita gente viaja na maionese, escorrega, certo? É trabalho infantil que a gente está falando, não é prostituição, por exemplo, de menores, não é tráfico de menores, já fizemos um tema sobre isso, certo? Não é, sei lá, exploração para algum outro fim, é trabalho, tá? Então cuidado para a gente não se perder e não falar sobre qualquer outra coisa, entendeu? Que não esteja diretamente relacionado. O nosso tema é trabalho infantil no Brasil, beleza? Esse é o problema, tá bem claro. O bem, né? Marília falou que tá parecido com o que ela fez, beleza? De fato, não é para ter diferenças entre as pessoas. O problema, gente, é um só e é o tema, cara. Se você errar qual é o problema que eles querem que você resolva, você está errando o tema. Então, o problema é um só para todo mundo. O bem, que é o contrário do problema, também vai ser o mesmo para todo mundo. Apenas, prestem atenção nisso que eu vou dizer, apenas você pode exprimir o bem de várias formas diferentes. Certo? Então você pode dizer que o bem aqui, por exemplo, desse tema é simplesmente as crianças não trabalharem, não é isso? Isso não é o contrário do nosso problema. O nosso problema não é trabalho infantil. O bem é o quê? O que é o que a gente está buscando? O que é que a gente quer? Onde que a gente quer chegar? Certo? Nas crianças não trabalhando, certo? Ou eu posso dizer de outra maneira, erradicação ou redução do trabalho infantil no Brasil. Ou eu ainda posso ainda ir mais longe, eu posso falar que o nosso bem, aquilo que a gente está buscando é a preservação da infância, certo? A preservação, em suma, a criança ter os seus direitos de estudar, de brincar, de fazer coisas de criança na idade de criança, tá? O bem, então, gente, notem que eu posso exprimir ele de várias formas, tá? O que não quer dizer que sejam várias coisas diferentes, né? Eu só estou exprimindo de várias formas e todas essas formas vão me ser úteis, tá? Na hora de começar a redação. Bom, vamos para o terceiro elemento, que é as causas, tá? Terceiro elemento. Todo tema do Enem vai ter sempre esses 4 elementos, gente. Problema, bem, causas e o quarto elemento, que é a solução. Tá? Uma redação Enem se faz com essas 4 coisas. Por isso que a gente começa analisando essas 4 coisas. Vamos para as causas, então. O que o método manda vocês fazerem? Tá? Essa aqui é uma possibilidade de causas, tá? O que o método manda vocês fazerem? Separar as causas em 2 grupos. Por quê? O primeiro grupo você vai tratar no primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo grupo você vai tratar no segundo parágrafo de desenvolvimento,
tá? Ah, qual grupo que eu vou usar, Thiago? Isso é da sua escolha, óbvio, vai depender do tema, do problema, tá entendendo? Mas vai depender de você também, certo? Então notem, aqui eu peguei esses dois grupos. Grupo 1, fatores socioeconômicos, e grupo 2, fatores culturais. Em suma, grupo 1 eu vou tratar no primeiro parágrafo de desenvolvimento e o grupo 2 no segundo parágrafo. Vamos ver quais são as causas que estão dentro de cada grupo, porque assim, isso aqui é o nome do grupo, mas o que importa é que dentro desse grupo tem causas que são parecidas, ou seja, causas que são obviamente socioeconômicas. Vamos ver, primeira causa, baixa renda da família, é óbvio, né? Bem óbvia, estava inclusive nos textos motivadores. Por que uma criança, por que tem trabalho infantil? Porque tem um monte de família com baixa renda que põe os filhos para trabalhar. Primeira causa óbvia. Segunda causa, mais condições da escola que ele frequenta, da escola disponível para ele. A gente viu que isso também estava nos textos motivadores. Uma criança que tem uma escola muito ruim, tá entendendo? Acaba vendo, pô, para que eu estou fazendo aqui, entendeu? Vou sair fora e vou trabalhar, entendeu? É um incentivador ao trabalho infantil. E aqui imaginei uma terceira causa que foi sugerida pelo nosso colega Arthur Said, lá no grupo, lá na nossa comunidade. Ele falou isso aqui, ó, busca por independência financeira precoce. Perfeito, quer dizer, tem a ver com a segunda causa, né? Tem a ver com as duas primeiras, na verdade, né? Às vezes o cara não é tão pobre assim, tá entendendo? Mas junta, né? Quer dizer, ele quer ter mais dinheiro, quer ter mais condições, a escola não é grandes coisas, ele pensa, pô, é melhor se eu for trabalhar, entendeu? Então, é mais uma coisa que a gente pode falar. Gente, eu preciso falar as três coisas? Não, entendeu? Normalmente, assim, se você abordar duas causas, já tá bastante coisa. Três fica bem completo, tá entendendo? Aí vai variar, entendeu? Conforme a tua disponibilidade de repertórios também, você tá entendendo? Quer dizer, em suma, duas causas já tá de bom tamanho. Vamos ver o grupo 2, fatores culturais. Temos aqui duas causas que foram sugeridas pela Sara Garcia, aqui da nossa comunidade também. Né? Aqueles fatores culturais, por exemplo, que muita gente pensa, trabalho faz bem para a criança, não, tem que trabalhar, que é melhor, não sei o que faz bem para ele. Ou então, famílias, né, que através das gerações, né, as crianças sempre trabalharam, né, nessas famílias, entendeu? Em suma, são causas que têm a ver com cultura, né? Quer dizer, né, de repente aquele pessoal, aquele grupo humano pensa assim, entendeu? Acha melhor criar os filhos desse jeito, etc. Temos uma outra causa aqui que foi pensada pelo Arthur, desvalorização da educação, ou seja, de repente em certas famílias o cara até tem a escola boa, tá entendendo? Mas a família realmente não dá valor para a escola, não. Isso tudo é uma besteira, vamos trabalhar mesmo e pronto, entendeu? Em suma, são fatores culturais. Gente, isso aqui é uma possibilidade de você dividir, tá, as causas, tá, de você organizar as causas que você vai tratar no teu desenvolvimento. Mas não existe, como eu falei, uma só possibilidade, certo? Você pode pensar em outras possibilidades e a gente agora vai dar uma outra possibilidade, uma segunda possibilidade, que é esta daqui. Outros dois grupos, fatores que incentivam o cometimento do crime e fatores que dificultam o conhecimento do crime pelas autoridades, certo? A gente já viu que isso daí é um macete, é uma dica que eu dei para vocês. Toda vez que o tema do Enem for um crime, vocês podem já de cara pensar em dois grupos. Fatores que incentivam o cometimento do crime, fatores que dificultam o conhecimento pelas autoridades. Kailane, fala que não vai conseguir nada estudando ou está perdendo tempo. Exato, em suma. E isso tem a ver com cultura, porque às vezes o cara tem uma escola legal, às vezes ele não é tão pobre, tá entendendo? Mas é um fator cultural. Camila, professor, cada causa entra em cada parágrafo de desenvolvimento, cada grupo de causas. Então, assim, eu tenho aqui um grupo 1 com essas duas causas dentro dele.
é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Grupo 2 vai ter essas outras duas, é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Quer dizer, eu vou tratar essas duas todas no primeiro parágrafo de desenvolvimento e essas duas aqui no segundo. Ou seja, tudo organizadinho, beleza? Vamos ver então. Grupo 1, fatores que incentivam o cometimento do crime. Eu botei lá as duas que já estão nos textos motivadores. Baixa renda da família, demanda de empresas por mão de obra barata. Isso aqui foi uma causa que estava nos textos motivadores também, certo? Certas empresas que demandam uns serviços muito baratos e acaba as famílias botando as crianças para completar a mão de obra, tá? Então a gente viu isso também nos textos motivadores. Mas tem os fatores que dificultam o conhecimento do crime pelas autoridades, tá? E aí tem esses dois aqui que foi o nosso colega da nossa comunidade, o Power, que imaginou. Medo de denunciar e prejudicar a criança, né? Às vezes a pessoa vê, quer denunciar, mas pensa, se eu denunciar eu vou prejudicar a criança. E um sentimento de que não há nada a denunciar, pois o trabalho é bom, enobrece, etc., mesmo que seja uma criança pequena trabalhando, né? Tem gente que pensa assim também. Foi outra causa sugerida pelo nosso amigo Power. Então, vocês estão vendo, gente, que eu posso dividir minhas causas assim, eu posso dividir do outro jeito, tá entendendo? Notem que eu aproveito em parte as causas que são dadas pelos textos motivadores, mas tem várias outras causas que foram sugeridas pelos alunos aí, tá entendendo? Em suma, existem várias formas de você... Várias causas que podem ser mencionadas, tá? Mas o que o método fala é isso. Organizem as causas em 2 grupos, tá? Que isso vai tornar a redação de vocês super coerente, tá? Super coesa. Último elemento essencial que nos falta é examinar a solução, tá? Porque se todo o tema do Enem trata de um problema, certo? Cujas causas nós precisamos estudar, nós, ao final, temos que dar sempre uma solução. Kailane, professor, aqui em Minas as crianças vão para a lavoura de café ajudar os pais. Muitos deles têm um pensamento de que tem que ensinar os filhos a trabalharem. Vamos lá. Esse aqui é um assunto complexo, tá? Que a gente, assim, é importante, assim, a coisa não é preto no branco, tá entendendo? Vamos lá. Tem, assim, o que se busca em geral ao falar em coibir trabalho infantil, né? É uma criança sendo explorada, evidentemente, tá entendendo? Um comércio, indústria, trabalhando na rua, etc. Mas, assim, é normal que a criança trabalhe com os pais que tenham tarefas domésticas para fazer, certo? E numa situação de agricultura familiar, agricultura de subsistência, o trabalho se confunde com o doméstico. Então, assim, existem áreas aí, tá entendendo? Em que é difícil traçar assim, uma divisão clara, tá entendendo? De até onde é correto, até onde é uma coisa positiva, importante, e até onde seria errado, tá entendendo? Normalmente, o que acontece? A gente viu nos textos motivadores que existem situações em que agroindústrias, né, fazem contratos, né, com trabalhadores rurais, com agricultores, pagam às vezes muito pouco, etc. E o agricultor se vê na obrigação de empregar os filhos, tal, às vezes, né, pequenos, crianças, tal. É uma situação ruim, porque na verdade ele não está trabalhando para a família, ele não está trabalhando, entendeu? Numa situação de agricultura familiar. Ele está trabalhando, no final das contas, para um terceiro, para uma empresa, tá entendendo? Que em suma, está fazendo vista grossa para isso, tá entendendo? Então, essa é a questão, né, Kailane? Assim, a gente tem que separar, é difícil separar, às vezes, o joio do trigo, mas certamente, tá entendendo? Numa situação, em suma, em situações de trabalho no campo, né, você tem essas questões que precisam ser levadas em conta, né, pelas pessoas que fazem as leis, tá entendendo? Quer dizer, é normal e é até positivo que a criança trabalhe,
tá entendendo? Junto com os pais, né? Entendeu? Na agricultura familiar, etc. Entendeu? Bom, vamos adiante. Solução, tá? Nosso último elemento essencial, tá? Aí, gente, solução, proposta de intervenção, vai da criatividade de cada um, certo? Quer dizer, é o que cada um pensar. A dica que eu dou para vocês é: pensem numa proposta apenas. Vocês não precisam dar solução para todas as causas que vocês apontaram. Vocês não precisam resolver 100% do problema. Vocês só precisam dar uma simples solução. Porém, ela tem que estar completa, ter todos os elementos exigidos pelo Enem, senão vocês não vão tirar a nota completa na competência 5. Gente, a competência 5 é a competência mais fácil, vocês não podem perder os 200 pontos da competência 5, pelo amor de Deus. Tá? Então vamos ver quais são os elementos que não podem faltar na solução de vocês. A gente, que é quem vai fazer, quem é responsável pela solução. Eu coloquei escolas que tenham altos índices de evasão, né, devido ao trabalho infantil, em parceria com o comércio e indústria da região, certo? Ou seja, escolas que têm muitos alunos, que perdem muitos alunos para trabalho infantil, essas escolas deveriam estabelecer parcerias com o comércio e indústria da região. Bom, até agora só falei do agente, certo? Ou seja, quem vai fazer? As escolas em parceria com comerciantes e indústria. Tá, mas eles vão fazer o quê? Esse o que, gente, é o segundo elemento que não pode faltar na solução. Objeto, tá? Bom, o que eu coloquei aqui? Criação de projetos de pequenos aprendizes, ou seja, as escolas vão montar programas de pequeno aprendiz, tá? Junto com o comércio e indústria da região. A seguir, temos o terceiro elemento da proposta, tá? Que é o meio, ou seja, como a proposta vai ser implementada. Vamos ver? Meio. Oficinas supervisionadas por professores para os alunos menores e oportunidades de estágio remunerado para os que completem 14 anos, porque se vocês lembrarem, para você ser menor aprendiz tem que ter no mínimo 14 anos, certo? Então a gente poderia pensar em oficinas de, entre aspas, né, pequenos aprendizes, né, sem remuneração, sem lucro, sem nada, na escola, certo? E à medida que esses alunos completem 14 anos, eles poderiam estagiar diretamente nas empresas participantes desse programa. O que vocês acham? Não é legal? Por fim, o último elemento da solução, tá? É o efeito, ou seja, o que você pretende atingir com a tua proposta. Eu coloquei aqui, desestimular a demanda e oferta de trabalho infantil ilegal e reduzir a evasão escolar, ou seja, a ideia, né, atingir os dois com eles com uma cajadada só, tá? Gente, uma última observação quanto ao elemento solução, tá? Ele tem que ter esses 4 quesitos, esses 4 elementos, e você ainda tem que dar uma especificação adicional de um desses 4. O que eu recomendo para os meus alunos, tá? É dar exemplos. Se você der exemplos, você está cumprindo essa necessidade. Agora, o exemplo só pode ser de 3 elementos. Ou do agente, ou do objeto, ou do meio. Um desses 3, ou o agente, tá? Ou o agente, ou o objeto, ou o meio, você precisa dar exemplos, tá? Então, por exemplo, sei lá, um meio, né? Eu posso falar que são oficinas supervisionadas, como por exemplo, né? Palestras, aulas práticas, visitas, sei lá, entendeu? Em suma, eu tenho que enfiar exemplos ou no agente, ou no objeto, ou no meio. Beleza, gente? Com isso, nós vimos os 4 elementos que são a análise essencial, que a gente faz o primeiro passo do nosso método. Bom, alguém pode perguntar por que está tudo coloridinho assim? O problema é vermelho, vocês estão vendo? O problema é vermelho, o bem é verde, a causa é roxa e a solução é azul. Por que eu coloco assim, gente? Porque
para chamar a atenção de vocês, que são esses 4 elementos que vão ser os necessários para a gente montar a nossa redação, e aí é o segundo passo do método, a estrutura de 15 frases para qualquer tema, que tem a nossa aula lá no canal do YouTube. A estrutura de 15 frases, gente, eu vou trabalhar diretamente com esses 4 elementos que eu analisei no quadrinho. Então notem, as 2 primeiras frases da redação e a última frase da redação vão tratar do bem, certo? Que é o segundo elemento que a gente viu lá em cima, né? Olha lá. Bem. O que mais? A terceira frase da redação vai tratar do problema. E os 2 parágrafos de desenvolvimento, ou seja, as frases 4 a 11, vão tratar do que? Causas. Grupo 1, olha lá, e grupo 2, no segundo parágrafo de desenvolvimento. Por fim, solução. Eu vou ter 3 frases tratando de solução, as frases 12, 13 e 14. Então notem, gente, a redação inteira de vocês, tá? Basta 15 frases para você fazer uma redação perfeita, coerente, coesa. E essas 15 frases são feitas diretamente em cima dos elementos que vocês analisaram no quadrinho. Ou seja, resumo da história. Se você fizer um quadrinho bem feito, bem pensado, a tua redação, cara, se escreve sozinha, por ela mesma. Você não tem que pensar na hora de escrever a redação. Todo o trabalho de pensar, ou seja, de estratégia, é feito no quadrinho. É aqui que eu penso, qual é o bem, quais são as causas que eu vou tratar, qual vai ser a solução que eu vou adotar. Eu não tenho que pensar na solução na hora que eu chego no último parágrafo. Agora como é que eu posso falar, não sei o quê. Não tem essa. Eu tenho que pensar aqui, no quadrinho. Esse é o momento de traçar a estratégia. Eu ponho tudo bonitinho ali, ó, qual vai ser o agente da minha solução, qual vai ser o objeto, qual o meio, qual o efeito. Na hora de escrever a redação, é só execução, gente. Certo? Assim se faz um trabalho limpo, bem organizado, ou seja, você tem esse primeiro momento de plano e o segundo momento que é só execução, entendeu? Assim se faz um trabalho organizado que não dá margem a erros, a você errar, certo? Celi, professor, pode mandar no grupo? Vou mandar, com certeza. Dúvidas, queridos? Com isso, terminamos nossa aula de hoje. Certo? Análise dos elementos essenciais do nosso tema trabalho infantil no Brasil. Abro para as dúvidas agora.